que tinha guardado para pregar. Pero eu conversei, eu falei com Jesus durante a semana que se passou, e falando com Jesus, ayer eu tive tempo de mesa em minha casa, eu, minha mulher, casal de missioneiros e a missioneira que veio acá alguns dias atrás para nos visitar. E foi tempo de bendições em minha casa. Eu agradeço a Deus porque a luz de Deus estava em minha casa. E falando com eles, Deus me deu uma palavra para falar hoje acá. E Deus falaste a mim, não vai falar a palavra que tinha, porque a palavra que tinha se passou. A palavra de hoje, é fresca. E dizes que quem veio acá hoje não sairá de acá da mesma forma que entraste. A você, irmã, principalmente, Deus vai falar muito contigo hoje. Receba. E eu vou começar, porque nós outros vamos fazer uma viagem em la Bíblia com as palavras de nosso mestre. Então, eu vou começar em Juan. Perdones por mi espanhol, pero eu creio que o Espírito é só e nós outros vamos nos entender perfeitamente. Capítulo 2, versículo 7 ao 10. Disse-lhe Jesus, mira, Jesus fazendo seu primeiro milagre. Aleluia. Hoje estamos acá para falar do Criador, do Hijo de Deus e suas maravilhas. E os homens que gritavam, Hosana, Senhor Jesus, e que depois o entregaram para ser crucificado e pediram Barrabás. Qual de nós outros somos? Os que gritamos, Maranata, vem Senhor Jesus? Ou soltem Barrabás? Deus me falou ayer, que tem cristianos que suas Bíblias não têm algumas páginas, que só tem as páginas que se interessa seu coração e não no coração de Deus. E nós outros temos que nos posicionar, nos postar. Jesus está voltando. Eu creio que eu, com meus olhos, verei Jesus em cima com o cavalo branco. Amém. Antes que eu me vá. Eu creio porque as coisas que estão acontecendo estão todas acá. E nós outros vamos passear por acá agora para ver que as coisas estão se cumprindo. Disse-lhes Jesus, enchei de água essas talhas e encheram-nos até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala, o esposo, e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, e quando já tem bebido bem o inferior,
mas tu guardaste até agora o bom vinho. Quer dizer, Jesus, quando transformou a água em vinho, ele fez o seu primeiro milagre melhor do que aquele que já estava sendo consumido pelas pessoas. Aleluia. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aleluia. Se ele não fizesse, ninguém cria. Então ele fazia, né? Agora nós vamos para Lucas 24. Lucas 24, 15. Quando Jesus me mostrou isso, ele me mostrou que na verdade, irmãos, o que eu tenho que falar a vocês a respeito de nós outros é que nós outros falamos que servimos a Deus muitas vezes, mas por muitas vezes nós outros miramos ao lado oposto de Deus. Por muitas vezes nós outros esquecemos os mandamentos de Deus quando falamos mal de um irmão, quando deixamos de dar exemplos de nossos trabalhos, sendo pessoas que não hablam de nós outros, sendo pessoas que não hablam mentiras, que hablam verdade, sendo pessoas que fazem a diferença, porque nós outros temos que ser a diferença. E que onde eu quero mostrar com esta palavra é que os filhos de Deus, separados por Deus, como os apóstolos de Deus, que eram homens que andaram com Cristo, que viram seus milagres, que depois que Cristo se crucificou, alguns deixaram de crer em Jesus. Pedro voltasse a lavar redes. Irmãos, os irmãos eram covardes. Eu quero chegar a uma conclusão com vocês para que mirem como Jesus era filho de Deus. Porque Jesus andou com eles e fez milagres. Pero quando se crucificou, muitos pararam de crer. E Jesus teve que voltar e se mostrar. Então, versículo 15 de Lucas 24. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, ao mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse que as palavras que são essas que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, porque estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleópatas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. Olha, profeta realizando milagres gigantescos perante o povo e perante a Deus. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é que já hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo
que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Então, os anjos se manifestaram, mostrando que Jesus já não estava ali, que ele vivia, que ele tinha sido ressurreto. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse, honestos e tardos de coração, para crer que tudo o que os profetas disseram, porventura não convia que o Cristo pudesse essas coisas, padecesse essas coisas e entrasse na glória. Então, ele afirmando que ele tinha que passar, que ele já tinha falado para eles que ele tinha que passar por isso para poder se cumprir as palavras. Amém. Mostrando que as Escrituras são verdadeiras, que as Escrituras são para a gente viver elas, para a gente crer nelas. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicaram que dele se achava em toda a Escritura, em todas as Escrituras. Amém. Que ele estava presente desde do começo das Escrituras, ele está presente em todas as profecias que foram faladas. Amém. E ele os constrangeu dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e declinou o dia e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu, dando a graça, e os olhos deles se abriram. Então eles conheceram e desapareceu ele de frente deles. Quer dizer, ele andou com eles para poder fazer com que eles enxergassem que aquilo que ele havia feito na frente deles, aquilo que ele havia falado com eles, que depois que ele foi crucificado, se cumpriu. Amém. Que era verdade, que era para eles tomarem uma postura. Então eu pergunto para vocês, se Cristo veio na face da terra e viveu e fez milagres com os apóstolos que ele escolheu, um a um, para andar com ele, e fez milagres, e nós que estamos aqui hoje não vimos Cristo, nós cremos em Cristo pela fé, certo? Eles eram covardes, desistiram de seguir a Cristo. Se Cristo não volta, eles continuariam sendo pescadores e tudo, porque eles não viram. Tomé pediu para enfiar o dedo no buraco do cravo na mão de Cristo. Aonde eu quero chegar, gente? Eu quero chegar à situação que Cristo é o verdadeiro Hijo de Deus, e que vive aberto, e que vale a pena segui-lo. Porque como pode, irmãos, pessoas que haviam se debandado, deixarem-se matar, partindo no meio, crucificando de cabeça para baixo? O que fez esses homens covardes serem corajosos ao ponto de entregar sua vida e deixar se matar com lanças em vez de rejeitar o nome de Cristo? O que fez pessoas covardes se tornarem corajosos? Que é a verdade. Cristo veio e viveu. E muitos de nós precisamos saber disso, nos posicionar. Então agora eu quero pedir vocês para a gente ir em João 24, em diante, de 24 a 29. Juan, antes de Hechos, antes de Atos. João 20, desculpa, 22, 24. Sorry. 20,
20, versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em sua mão, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus Cristo, estando a portas fechadas, e apresentou-se ao meio deles, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe ao meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Aleluia. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Aleluia. Amém. Eu peço um pouco de perdão aos textos, porque a palavra é grande. Eu sempre fico muito nervoso quando subo acá, porque é muita responsabilidade. Mas eu peço a Deus que possa falar no coração de cada um acá, e que cada um saia acá hoje diferente do que ele entrou. Sabendo que Deus está voltando. E acá se habla muito bem do que Deus estava falando. Disse-lhe Jesus: olha o que Jesus falaste. Por que me vistes, Tomé? Tomé sou eu, és tu, és tu, és tu, és tu, és tu. Tomé, por que me vistes, creste? Melhor é aquele que não me viu e crê nas minhas palavras. Então se disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Qual é o capítulo que falou? Continuando no 3 aqui, no 21, desculpa, 21, 3. João 21, 3? É. Juan 21, 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram, que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: não. E ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não a podia tirar pela multidão de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Então, mira, todos precisaram ter uma experiência para saber que Cristo vive. Aleluia. E eu tive algumas coisas que eu anotei aqui, para que não perdesse, que é muito simples. Na época de Moisés subia no monte para falar com Deus, e o povo mirava debaixo. Hoje,
todos nós outros podemos subir o monte. Aleluia. Todos nós outros podemos estar próximos de Deus. Aleluia. Todos nós outros podemos ter intimidade. Amém. Eu vou só lembrar que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. João morreu de morte natural com 90 e poucos anos, porque era o que amava a Deus, era o mais novo. André foi torturado até a morte. Pessoas que deixaram de crer e que eram simples, que não tinham muita coragem, mas que depois que Jesus apareceu para eles depois de crucificado, se deixaram matar. Mateus foi ferido por uma lança. Tomé morreu perfurado por várias vezes, foi perfurado por lanças, e Simão foi partido ao meio. Meu Deus. Uma coisa que eu tenho mirado muito em las igrejas hoje, que hoje, no final dos tempos, é que as pessoas entram em la igreja querendo ficar ricas. E eu falei outro dia em minha rede social que igreja não é cassino, igreja não se entra pobre e sai rico, igreja se entra ferido e sai curado, sai sano. Aleluia. E Jesus era o médico dos médicos. Amém. A matemática do reino é diferente da matemática da terra. A matemática, por isso que Deus habla que temos que fazer prova de Deus com nossas oferendas. Porque 2 mais 2 no reino de Deus não é 4, é 22. Amém. 10 mais 10 no reino de Deus não é 20, é 1010. Amém. Então, eu estou falando isso para que tenham vontade de aprender mais de Deus, como eu tenho feito. Eu tenho pedido a Deus muito que me dê o repouso do Espírito de sabedoria. Amém. E o Espírito Santo em minha vida, para que eu possa conseguir completar minha tarefa aqui nessa terra. Amém. Que é falar do amor de Cristo por onde eu for. Eu tenho uma maneira de mirar que as pessoas em la Bíblia habla que nós outros temos que ter onde pisamos, que a terra é nossa, dada por herança, pero não é. Eu estava ouvindo uma pessoa falando que não é para que construamos casa, e sim para que alargamos o reino de Deus. Aleluia. Nós outros necessitamos alargar o reino de Deus. Amém, Jesus. No reino de Deus, os últimos são os primeiros, os fracos são os fortes, o menor é o maior. No reino de Deus tem muita gente que ama a Deus em sua boca, mas que nega com seu coração. O homem de Deus, verdadeiramente, quanto muito dá, muita entrega dá a Deus, muito poder tem de Deus. Amém. O homem, quanto menos dá a Deus, menos tem o poder de Deus. A melhor coisa que Deus me deu foi poder ser livre, liberto de drogas, de bebidas, de prostituição, porque eu consigo hoje mirar as pessoas quando passo de alto em la calle, em los bares, em restaurantes, e eu miro as pessoas bebendo, conversando, e eu olho de fora e agradeço a Deus porque Deus me deste a liberação de vícios, Amém. de ser liberto, livre. Não há preço melhor do que ser livre. Amém. E eu queria deixar a vocês isto, irmãos, que nós outros necessitamos buscar cada vez mais a Deus, porque Deus está voltando. Simplesmente que não negamos a Cristo. Não negamos a Cristo. Cristo vive. E nós
nós outros temos que dar provas porque queremos alcançar o reino. Amém. Eu necessito que Deus me perdoe de meus pecados. Eu subo acá para pregar, pero eu primeiramente quero salvar a minha vida. Se eu puder salvar minha vida e eu puder fazer com as pessoas diferente do que eu já fui, e as pessoas me mirar e achar que eu sou de Deus e querer ser como eu agradeço a Deus, porque há festa no céu quando uma pessoa se arrepende de seus pecados. Temos que ser humildes para saber que nós outros não somos nada. Quantos dias de vida teremos mais? Quantas vidas? Se Deus voltar, posso fazer uma pergunta? Hoje em tu casa, quando deitaste em tu cama, se Deus voltar até agora, tu estás tranquilo? Tu sabes se você vai com Deus? Então, temos que pensar todos os dias, porque, amados, uma coisa que tem acontecido em muitas igrejas é que as pessoas estão vivendo. Deus tem falado comigo, isso é profético, eu vou falar aqui. Ontem eu conversei com a profetisa e Deus vai fazer aqui em La Califórnia, vai limpar o púlpito de muitas igrejas. Porque há pastores subindo em lo púlpito, adulterando com outras mulheres. Há pastores subindo no púlpito e vivendo com a plata da igreja, que é da obra de Deus, que era para estar fazendo, cuidando da viúva e do órfão, das pessoas que passam por necessidade e não estão usando. Então, mira, em 3 meses vai haver limpezas de púlpitos aqui em Califórnia, ok? Porque púlpito não é lugar para show. Levita não tem que vir aqui achando que tem que fazer show. A glória é de Deus, tudo é por Ele e para Ele. Pastor não é empresário para ficar abrindo com CNPJ, empresas, igrejas. Pastor é para cuidar dos rebanhos. Então, tem que ter muito cuidado. Deus ama o humilde de coração. Deus transborda na vida do humilde. Eu escrevi aqui: a igreja adaptada não entra no céu. Culto não é show, púlpito não é atração. Então temos que ter cuidado, irmãos, porque as igrejas hoje querem comerciar a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem que ser preservada de uma forma sobrenatural, porque Deus vive. E eu agradeço muito a oportunidade que tenho acá do pastor Benjamin, da pastora Ada, porque acá é casa de Deus, aqui é terreno santo. Eu queria falar que quando você começou acá, pastora, o céu estava aberto, os anjos de Deus estavam acá, muitas luzes do céu passando pelas nuvens, entrando acá dentro. Então, eu quero que saiba que aqui é um terreno fértil, que nós outros temos. Deus me deu uma revelação que a nossa boca é uma incubadora, que cada palavra lançada é uma semente. Se hablas que vai ter um salário de $500, vai ter o salário de $500. Se habla que vai ter muito trabalho, vai ter muito trabalho. Se habla que vai trabalhar pouco e ganhar muita plata, vai falar pouco e vai trabalhar pouco e vai ter muita plata. Se habla que tem saúde, vai ter saúde, porque a palavra do cristiano é uma palavra profética. Nós outros necessitamos falar para nós mesmos. Nós temos que falar para as pessoas
bendiciones para que las personas tengan, mas nosotros tenemos que fazer profecias para nosotros mesmos. Amém, Jesus. Para nós temos o poder que o Senhor nos deu Amém. para pisar cabeças de serpentes e escorpiões, Aleluia. porque temos a autoridade do Espírito Santo de Deus, Aleluia. porque é Ele que hace as coisas. Nós outros não hacemos nada. Se não é o Espírito Santo, nós outros não hacemos nada. Verdade. O Espírito Santo é que liberta da droga, o Espírito Santo é que liberta dos tabacos, o Espírito Santo é que liberta da bebida, o Espírito Santo é que tira a prostituição, o Espírito Santo é que muda a forma de falar, o Espírito Santo é que hace tudo, alonga os dias em la face da terra, o Espírito Santo é que encurta os dias no fim da terra, porque nós outros temos que saber. Porque somos cristianos, não nos liberta de nós outros termos problemas, porque problemas todos que estão em la terra vamos ter, mas quando temos Cristo, temos a tranquilidade e a sabedoria para passar pelos problemas, sabendo que Deus está conosco. E não estou falando que Deus não tem a capacidade de curar, de fazer que quem não tem a plata tenha plata, porque Deus é dono do ouro e da plata, e Ele dá para seu filho o que Ele queira dar, porque depende da conexão que tem o filho com seu papá. Então eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade, pastor. Eu me perdi um pouco, eu sou humilde e sou servo de Deus. Eu fiquei um pouco descontente comigo, porque eu recebi uma palavra muito linda de Deus, mas eu não consegui transmitir da forma que Deus queria. E eu peço perdão a vocês todos pela minha incapacidade, porque os planos de Deus são bem diferentes dos nossos. E eu queria falar o tempo todo solamente uma coisa, que nós outros temos que nos posicionar. O cielo é tomado à força. Ninguém entra no cielo se não deixar de fazer as velhas coisas. Ninguém entra no cielo se não amar o próximo, se não perdoar como ele perdoou, se não mirar como ele mirou, se não falar como ele falou. Porque é dando que se recebe, e é morrendo nesta vida que nascemos para a vida eterna. Aleluia. Que Deus possa ter falado com vocês. E eu peço, Senhor, nesse momento, eu te imploro, Senhor, te peço perdão, Senhor. Te peço perdão, Senhor. Porque, Pai, me perdi dentro da Tua Escritura. Me perdi, Senhor. E o Senhor, Pai, é a minha luz, o Senhor é o meu farol, o Senhor é o meu caminho. E eu te peço perdão por isso, Pai. Mas eu sei, Pai, em quem eu creio. Aleluia. Eu sei que o Senhor é o Deus dos deuses. Amém. O Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Aleluia. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aleluia. O autor e consumador. Aleluia. Que o Senhor tenha a chave da vida e da morte em suas Aleluia. mãos. E eu te peço, Pai, pelo poder do teu santo nome, Amém, Senhor, Jesus. aquilo que eu não consegui falar, Pai, Amém. que hoje o Senhor revele em sonhos, Senhor, Aleluia. a cada um que aqui está, Senhor, que possa ter um encontro íntimo com o Senhor Aleluia, hoje, Pai, nessa Jesus. madrugada. O Senhor possa dar sonhos, Pai. O Senhor possa se revelar no coração de cada um, Aleluia, Pai, Jesus. da forma que o Senhor quer que cada um haja com o Senhor, Pai. Aleluia. Que o Senhor possa despertá-lo para orar na madrugada, Senhor. Amém, E que o Senhor Jesus. possa transformá-los, Pai, assim como o Senhor fez comigo, Senhor. Amém, E eu te Jesus. agradeço por isso, desde já, Senhor. Aleluia. E te peço que conduza cada um à sua casa, debaixo da sua guarda, Pai. Que o Senhor Amém, possa Jesus. dar ordem a teus anjos, Senhor. Que Amém. os guardem, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, vamos a